Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Rabelo, estou numa missão. Você que já me conhece, muito obrigado por continuar assistindo esse vídeo. Parabéns para vocês. O nosso canal nasceu para te abençoar. Com certeza, esse é o maior presente que eu posso oferecer para você. Trazer um ensinamento em direção bíblica para a sua vida, com os princípios validados desde a eternidade. O nosso guia aqui, como sempre eu falo, é a Bíblia Sagrada. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre liderança. O que é liderança? Porque nós procuramos liderar ou nós se escondemos dessa responsabilidade. Entenda o seguinte, baseado nos conhecimentos bíblicos, nos princípios fundamentais que rege a humanidade e rege esse mundo, o próprio Deus, ele estabelece para você e para mim, ele chama a pessoa para ser capacitado por ele para aprender a governar. Desde o início nós entendemos que de Gênesis nós entendemos que o próprio Deus ele cria e quis que o homem governasse sobre todos os outros animais. Criou o homem para liderar. Ele preparou o ambiente e colocou o homem. Mas Deus, ele chama cada um de nós com um propósito especial. O próprio Deus nos chama para liderança. Se você concorda comigo, tudo bem. Mas ao longo desse vídeo eu vou trazer para vocês alguns esclarecimentos. E esse esclarecimento é fundamental para nós aprender, viu, como lidar. Escuta bem, Deus é o líder supremo. Você concorda com isso? Se você não concorda, tudo bem. Parece até engraçado, mas para mim isso é uma verdade. Mas se para você não for, não tem problema nenhuma. Isso não vai mudar a questão, isso não muda para Deus. Amém? E ele próprio, ele organizou sua criação de diversas maneiras. Escolheu e criou um ser humano que possuía espírito e uma capacidade de se relacionar com ele. Ele criou o homem, colocou um espírito, deu vida, uma capacidade de comunicação com ele, um relacionamento com ele. Embora ele deixou isso aberto, ele deixou isso para nós poder fazer um tipo de escolha. Ele deixou o livre-arbítrio. Diante disso, nós vamos entender que quando o ser humano caiu, a Bíblia fala isso, se você quiser pesquisar, tem a fonte primária, que é a Bíblia Sagrada. Fala do livro da criação, que é Gênesis, e ele vem dando, quando você começa a ler, ele vem dando para você uma variedade de esclarecimento. Tem muitas pessoas hoje que estão perdidas, ou o que está fazendo aqui, para onde vai, qual seria o próximo passo. O próximo passo, eu quero só te adiantar, o próximo passo é você acreditar em Deus. O próximo passo aqui é você confiar cada dia mais, entregar a sua vida para Deus. Isso é o próximo passo. Se você já não faz isso, passa a fazer. Isso é muito legal, isso é importante na vida do ser humano, porque muitas das vezes ficamos perdidos e desorientados do que fazer. Depois que eu descobri isso, eu entrego minha vida na mão de Deus. Claro que existe as minhas obrigações. Existe como ser humano, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho as minhas tarefas, mas o meu porto seguro, eu vou logo te afirmar, é Deus. É Deus. Então, como o propósito aqui desse vídeo é trazer sobre a questão de liderança, mas Deus, ele chama você para ser líder. Escuta bem, entenda esse seguinte aqui. Às vezes você olha para as suas condições, se você é pai, se você é irmão, se você é só apenas um jovem, mas mesmo assim,
Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um tio. Escuta bem. Deus ele começa a nos capacitar diante da família que Ele nos oferece. E para isso nós temos que desenvolver um tipo de comportamento e uma rotina de vida. Você tem que ser responsável pelo aquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar, para você alimentar, ser um provedor, ser uma provedora, ser um educador, porque tudo isso faz parte de uma liderança para você orientar, para você guiar, para você ensinar. E aí você já vai começar a entender sobre liderança. Mas existe uma liderança política, existe uma liderança empresarial, existe grandes empreendedores, grandes executivos, grande modelo de executivo treinado, expert em liderança para ter um grande resultado. Mas beleza, eu começo a te ensinar aqui que a queda, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, quando o ser humano caiu em pecado, Deus poderia facilmente ter executado um plano de redenção que não incluísse pessoas pecadoras no processo, mas Ele o chamou para participar e liderar outros. Concorda comigo? E assim, com nós o seguimos, Ele deixa isso bem claro desde o início. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio. Você está entendendo? Isso está escrito em Gênesis, o capítulo de número 1, versículo de número 26. Eu sinceramente acredito que tudo começa e termina na liderança. Com isso quero dizer que mais do que qualquer outra coisa, a liderança de qualquer grupo ou organização determinará seu sucesso ou seu fracasso. Você pode ver da tal liderança com frequência na Bíblia. No Israel antigo, quando o povo de Deus tinha um rei bom, tudo ia bem. A Bíblia nos relata isso. Iam tudo bem com a nação. Quando o povo tinha um rei mau, as coisas pioravam cada dia mais. E por isso que as escrituras ensinam que sem uma visão o povo perece. Onde está escrito? Isso mesmo, nas escrituras sagradas. Em Provérbios, o capítulo número 29, versículo número 18. O que é isso? Se um líder não tem uma visão, não tem uma orientação, como é que ele guia, ele lidera para algumas perdição na vida daqueles que estão sendo liderados por ele? Se o líder tem uma visão boa, ele tem um bom resultado. E o chamado à liderança é um padrão constante na Bíblia Sagrada. Quando Deus decidiu erguer uma nação, como é que eu posso tentar explicar para você? Quando Deus decidiu erguer uma nação para si, Ele chamou as massas. Foi isso? Não. Ele não chamou as massas. Ele chamou um líder. Um líder. Quando Deus quis erguer uma nação para ele, ter um povo, ele chamou um líder. Foi isso? Com certeza foi isso. E esse líder é chamado de Abraão. Quando Deus quis libertar o seu povo do Egito, ele não chamou um grupo, ele não guiou um grupo, ele levantou um líder para isso. E esse líder, para libertar esse povo,
que se encontrava no Egito, sob o jugo do faraó. Esse líder foi chamado Moisés. Nós entendemos bem sobre esse ponto de liderança. Talvez hoje você olhe para o contexto da sua história. Você imagine que você não tem esse chamado, você não tem essa capacidade de liderar, mas existe algumas necessidades que te obriga a liderar, a ser um provedor. Muitas das vezes, olhando para o momento real da sua história, você não consegue imaginar o tanto que você já superou como líder para dar o melhor para aqueles que estão sobre o seu cuidado. Então, você tem que observar como as coisas é feita para que você possa compreender mais ainda o seu chamado que Deus colocou nas suas mãos. Nós temos alguns resultados positivos e alguns resultados negativos em nossas vidas. Mas o interessante é nós pensar aqui, porque como seria o resultado negativo? O resultado negativo foi aquilo que deu errado. Tentamos e deu errado. Mas o resultado positivo é o resultado, aquilo que deu errado, nós começamos a melhorar e fazer diferente. Olha só, quando eu olho para a liderança, eu começo a compreender que Josué ele tinha uma visão extraordinária de ponto de vida de conquistador. Moisés, ele sabia liderar, mas Josué, ele tinha um ponto de vista de conquistador. Por quê? Porque olha só, ele começou a observar o tipo de liderança que estava sobre a vida dele, que era Moisés. Era um homem inspirado, um homem guiado, um homem orientado por Deus. Um homem que Deus o revelou acerca do seu segredo. Deus começa a revelar para Moisés algo fundamental que é necessário, que foi implantado naquele tempo, que está até no dia de hoje. Hoje, ele trouxe a lei, viu? Ele trouxe a organização, ele trouxe o resultado em equipe, ele trouxe variedades de coisas. Através de quê? Da revelação que ele teve por próprio Moisés na sarça, através das leis, no monte. E tudo isso nós vamos entender que tipo de liderança nós quer se espelhar. Nós vemos que isso é baseado na vida do ser humano. A liderança já está, viu? Mas nem todos, escuta, nem todos vai liderar uma multidão, um povo. Mas e se você é cristão, você foi chamado para influenciar outras pessoas. Porque você aceitou e você fez uma aliança com quem? Com Deus. Hoje a minha vida começou a mudar. Por quê? Porque eu entendi a aliança que eu fiz com Deus. E se eu entendo o princípio daquele caminho que eu vou criar a partir do momento que eu faço uma aliança, assino um contrato, eu vou ter que andar sobre regras. Eu vou ter que ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade me traz o nome sobre o meu nome, que é o nome do meu parceiro, que é quem? Jesus. E ele, irmão, entenda, nunca na vida, vocês vão acreditar em mim, viu? Nunca eu vou influenciar vocês se eu tiver um mau resultado, um mau comportamento, se eu tiver tentando enganar você para ter um resultado, para beneficiar eu mesmo. Eu nunca vou conseguir influenciar vocês, viu?
Mas o que eu te digo com certeza, vocês vão acreditar de mim, viu? Vocês vão olhar para mim, vocês vão entender isso. A capacidade de você fazer a leitura e a observação de cada conteúdo que eu trazer aqui, vocês vão entender, viu? Que isso sim tem um propósito de liderança. Mas por quê? Porque isso traz uma mudança na minha vida. A minha vida foi mudada. A minha vida, eu comecei a entender esse ponto alguns anos atrás. Então isso, para você, um homem que era de um tipo, agora se transformou em outro. O que é muito mais fácil, mudar uma crença ou um comportamento? Acreditar que você pode vencer ou começar a fazer aquilo que você deve fazer para vencer. Isso é fazer aquilo que você entende que tem que fazer para vencer, é comportamento. Crença é somente aqui. Mas primeiro começa aqui, você tem que acreditar. Mas a crença, todo tempo nós estamos mudando ela. Este líder que muda somente a crença mental, mas a crença do comportamento não. Então não vai ter um resultado. Olha só, o horário que eu estou aqui com vocês. São exatamente 00:03. Viu? Isso é um compromisso que eu tenho com Deus. Isso, eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui porque isso faz parte da minha missão. Isso faz parte da minha liderança. É por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui em vão. Eu acredito nesse potencial, nessa capacidade que Deus me deu para trazer para vocês um conhecimento saudável. Certas vezes é um pouco salgado para você compreender e colocar em prática na sua vida. Essa comunicação, porque líder tem que ter comunicação. E através dessa comunicação ou da falha dela, nós vamos ter esses resultados. E esse resultado, muitas das vezes, é um resultado negativo e espinhoso em nossa vida. Ou o positivo, ou aquele que nós trazemos resultado que traz para a gente aquela vontade mesmo de continuar. Ou o negativo faz a gente baixar a bola. Deus fala para Adão: olha, a limitação é essa aqui. Mas entenda o seguinte: Eva não estava no momento que Deus falou para Adão. O direito de Adão, isso aqui é fundamental, viu? O direito de Adão, como líder, era comunicar para Eva. Antes mesmo de acontecer a tentação. Antes mesmo de a serpente tentadora aparecer para ele lá no jardim. Porque ele tinha essa informação. Então ele precisava, ele tinha o direito de comunicar para Eva. Aí houve uma grande falha de comunicação e de liderança. Ele perdeu o cargo. Assim somos nós. Por isso que estou aqui, para trazer para vocês esse conteúdo. E esse conteúdo eu tenho certeza que pode te ajudar. Não perde a comunicação de liderança. Seja um líder, seja você influenciador, seja você um comunicador da palavra de Deus, seja você o melhor exemplo que outras pessoas possam olhar. Mas mesmo assim, você vai entender e elas vão entender que você é um ser humano cheio de falha. Mas você cumprindo algumas regras e cumprindo alguns princípios, você vai ver como você vai arrastar admiração para você. Não são todos, mas algumas pessoas vão te admirar.
E isso já é o suficiente para você continuar. Você acha que eu agrado todos aqui? Não, tem pessoa que odeia esse conteúdo, pessoas que não gostam, pessoas que não têm paciência. E para mim está tudo bem. O que eu puder melhorar para trazer para você, para ajudar vocês, eu vou fazer isso, porque isso faz parte da minha missão, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, muito obrigado. E como sempre eu falo aqui, esse canal nasceu para abençoar a sua vida. Se você acha que fez sentido, dá só uma curtida. Vai fazer sentido para outra pessoa, pega e compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Amém? Meu nome é Márcio Rabelo e estou numa missão. Que Deus abençoe a sua vida.